Você já se perguntou o que realmente acontece nos corações das mulheres depois de tantos anos de casamento? Especialmente quando elas chegam aos 60? É uma fase da vida onde a sabedoria floresce. Os filhos geralmente já estão criados e, em teoria, haveria mais tempo para o casal, no entanto, para muitas mulheres. Essa também pode ser uma época em que uma sutil, mas profunda onda de ressentimento começa a surgir em relação aos seus próprios maridos. É uma realidade dolorosa, mas surpreendentemente comum, onde o amor que parecia sólido como uma rocha começa a ser corroído por sentimentos de desilusão e de uma certa amargura. Talvez você esteja vivenciando isso agora, ou talvez conheça alguém que esteja. A verdade é que muitas mulheres se veem em um casamento onde se sentem invisíveis, não valorizadas, ou simplesmente distantes do homem com quem construíram uma vida. Essa não é uma falha sua ou dele. Muitas vezes, são dinâmicas que se acumulam ao longo do tempo. Silêncios não quebrados e necessidades não atendidas que acabam por criar uma barreira invisível. Mas eu quero que você saiba que não precisa ser assim. Existe um segredo, ou melhor, existem caminhos para entender e, mais importante, para reverter esse quadro. Neste vídeo, vamos explorar as 5 razões mais comuns pelas quais as mulheres podem começar a sentir esse ressentimento após os 60 anos. E o mais importante, o que você pode fazer. Pequenas ações práticas. Para começar a curar essas feridas e reconstruir a conexão e a alegria no seu relacionamento. Pode parecer desafiador agora, mas lembre-se, o amor é um jardim que precisa ser cultivado continuamente. Fique comigo até o final, porque tenho algo que pode verdadeiramente mudar a sua perspectiva e o seu relacionamento. Vamos mergulhar no primeiro motivo. Uma das raízes mais profundas desse ressentimento que muitas mulheres sentem, a falta de reconhecimento e de apreciação. Imagine uma mulher que passou décadas da sua vida dedicando-se incansavelmente à casa, à família, muitas vezes conciliando tudo isso com uma carreira profissional. Ela cozinhou milhares de refeições, cuidou dos filhos, organizou a casa, esteve presente nos momentos bons e nos desafios. Ofereceu apoio emocional incondicional. Ela foi a rocha da família, o pilar que sustentava o lar. Mas, com o tempo, todas essas contribuições, que antes talvez fossem valorizadas, passam a ser vistas como apenas o esperado. O marido, talvez sem malícia alguma, simplesmente deixa de notar, de elogiar, de expressar gratidão pelas incontáveis pequenas e grandes coisas que ela faz diariamente. Pense naquele almoço de domingo preparado com carinho, na roupa limpa e passada, na casa organizada, nos netos que chegam e são recebidos com um abraço e um lanche pronto, nos aniversários e datas especiais que ela sempre lembra e planeja. Essas não são tarefas invisíveis, mas muitas vezes se tornam, aos olhos do parceiro. Quando o marido para de verbalizar obrigado, ficou delicioso, você é incrível por fazer tudo isso, ou de demonstrar essa gratidão através de pequenos gestos. A mulher começa a se sentir invisível, seu esforço desvalorizado. É como se ela estivesse correndo uma maratona todos os dias, mas a linha de chegada nunca tivesse uma plateia aplaudindo. Apenas o vazio. Essa ausência de reconhecimento constante não é apenas uma pequena chateação. Ela se acumula, gota a gota, construindo um reservatório de frustração e, sim, de ressentimento. Ela sente que o seu papel foi reduzido ao de uma provedora de serviços, e não o de uma parceira amada e valorizada. A dor não vem da tarefa em si, mas da sensação de que a pessoa mais importante da sua vida não enxerga ou não valoriza o seu esforço, o seu carinho e a sua dedicação. É então
O que podemos fazer sobre isso? É fundamental que a mulher comece a expressar suas necessidades de forma clara e gentil. Muitas vezes, nós esperamos que o outro adivinhe o que precisamos, ou que deveria saber o quanto somos importantes. Mas os homens, em geral, são mais práticos e diretos. Tente algo como: amor, eu me dedico tanto para manter a nossa casa e a nossa vida em ordem, e às vezes me sinto um pouco sobrecarregada ou não reconhecida. Um simples obrigado ou um elogio sobre algo que fiz faz uma grande diferença para mim. Não é uma acusação, é uma comunicação da sua necessidade. E para o marido, é um convite para praticar a apreciação ativa. Isso pode ser tão simples quanto um "eu amo a sua comida". Que bom que você organizou isso. Ou até mesmo um bilhetinho inesperado. Pode ser assumir uma tarefa sem que ela peça, como lavar a louça depois do jantar, ou preparar um café da manhã. Pequenos atos de serviço, feitos de coração, demonstram que ele a vê, que ele valoriza e que ele a ama. Reintroduzir a gratidão explícita na rotina do casal pode ser um bálsamo poderoso para o ressentimento. Agora, o segundo ponto crucial que leva ao ressentimento, e que muitas vezes surge com mais força após os 60 anos, é a perda de interesses compartilhados e a falta de apoio ao crescimento individual. Pense bem, um casal passa décadas juntos, e é natural que as pessoas mudem, evoluam e desenvolvam novos hobbies e paixões. O problema surge quando esses caminhos individuais se afastam tanto que não há mais pontos de encontro, ou quando um dos parceiros não valoriza ou apoia o crescimento do outro. Por exemplo, ela pode descobrir um novo hobby, como pintura, um grupo de leitura, ou querer viajar e explorar o mundo, enquanto ele talvez prefira passar o tempo livre assistindo televisão ou jogando cartas com os amigos. Não há problema em ter interesses diferentes, mas a questão é a desconexão que isso pode gerar. Muitas mulheres, ao chegarem à maturidade, sentem um desejo ardente de explorar novos horizontes, de aprender coisas novas, de se engajar em atividades sociais. Elas finalmente têm tempo e, às vezes, recursos para fazer o que sempre sonharam. Mas se o marido não demonstra interesse em participar dessas novas aventuras, ou pior, se ele as desencoraja, minimiza ou faz piadas sobre elas, a mulher se sente sozinha em sua jornada de autodescoberta. Ela pode sentir que seu parceiro não está mais com ela, que ele não a vê como uma pessoa em constante evolução, mas sim como alguém estática, presa ao papel que sempre desempenhou. Essa sensação de não estar na mesma página, de que seus mundos estão se tornando paralelos e nunca mais se cruzam, pode gerar uma profunda tristeza e, inevitavelmente, ressentimento. Ela se sente isolada, mesmo estando ao lado de seu marido. Ele pode estar presente fisicamente, mas há a ausência de conexão intelectual e emocional. A falta de um terreno comum onde ambos possam compartilhar e crescer cria um vazio. Então, como podemos reverter isso? O primeiro passo é uma conversa aberta e honesta sobre os novos interesses de ambos, em vez de simplesmente se afastar. Tentem encontrar um ponto de equilíbrio. Ela pode convidar o marido para uma aula de dança, ou para visitar uma exposição de arte, mesmo que ele não seja um entusiasta. E ele, por sua vez, pode convidá-la para assistir a um jogo de futebol ou para uma pescaria, atividades que talvez não sejam o seu forte, mas que mostram um esforço em se conectar. A ideia não é que vocês se tornem clones um do outro, mas que demonstrem interesse genuíno nas paixões um do outro. Façam perguntas, ouçam atentamente e celebrem as conquistas individuais. Além disso, é vital buscar novos interesses compartilhados. Pode ser algo simples,
como um novo programa de televisão que ambos gostem, uma caminhada diária juntos, aprender uma nova receita ou planejar uma pequena viagem. O importante é criar novas memórias e experiências juntos. O casal precisa conscientemente se esforçar para reinvestir na nós, dedicando tempo para rituais que os unem. Seja uma noite de filmes por semana, um café da manhã tranquilo sem distrações, ou até mesmo um projeto conjunto para a casa ou o jardim. O apoio mútuo ao crescimento pessoal e a busca ativa por novas formas de se conectar são fundamentais para reacender a chama e dissolver o ressentimento. É sobre construir uma ponte entre os dois mundos que cada um está criando, garantindo que o amor seja um espaço de expansão e não de limitação. Agora, vamos para o terceiro ponto crucial. Um que toca em uma ferida antiga e persistente em muitos relacionamentos, especialmente na maturidade, o desequilíbrio nas responsabilidades domésticas e no trabalho emocional, mesmo em pleno século XXI, com toda a conversa sobre igualdade de gênero. É assustador ver como a carga da casa e da gerência da vida familiar ainda recai desproporcionalmente sobre os ombros das mulheres, e aos 60, quando a energia pode não ser a mesma de antes, e o corpo já não responde com a mesma agilidade. Essa carga se torna ainda mais pesada e insuportável, levando ao ressentimento. Pense comigo quem geralmente se lembra da data de validade dos alimentos na geladeira, quem planeja o jantar. Pensa no que falta no supermercado e faz a lista. Quem marca as consultas médicas do casal e dos filhos adultos. Ou se lembra do aniversário dos netos e dos parentes, quem se preocupa em manter a casa arrumada para as visitas. Mesmo que ele seja o primeiro a se sentar e relaxar na sala. Essas não são apenas tarefas físicas. São horas de trabalho mental, de planejamento, de antecipação, de carregamento da memória familiar e social. Isso é o que chamamos de carga mental, ou trabalho emocional. O marido pode até ajudar quando solicitado, lavando a louça ou levando o lixo para fora. Mas, muitas vezes, a mulher é quem precisa planejar, lembrar, delegar e, muitas vezes, fazer. E o pior é que, muitas vezes, esse trabalho invisível passa completamente despercebido para ele. A casa simplesmente funciona. A geladeira simplesmente está cheia. Os presentes de Natal simplesmente aparecem. Essa disparidade não é apenas cansativa, é profundamente injusta. Ela cria um sentimento de que a mulher está servindo, e não sendo uma parceira em pé de igualdade. O ressentimento nasce quando ela percebe que, mesmo após décadas de casamento, ela continua a ser a principal gerente da casa e da vida familiar, enquanto o marido desfruta de um tempo de lazer muito maior. Sem a mesma carga mental, ela se sente uma faxineira, uma secretária particular, uma chefe de cozinha e uma psicóloga. Tudo em um só pacote. Enquanto ele é o rei da casa, que apenas desfruta dos frutos do trabalho dela, é exaustivo e desmotivador, e faz com que a mulher se sinta explorada e desvalorizada no seu próprio lar. Então, o que pode ser feito? A solução começa com uma conversa, mas não uma conversa de reclamação, e sim de redistribuição. Sente-se com ele e, talvez, até faça uma lista, não para acusar, mas para visualizar a quantidade de tarefas e responsabilidades que estão sobre os seus ombros. Explique que você precisa de uma parceria real. Peça a ele para assumir responsabilidades específicas e de forma proativa. Por exemplo, amor. A partir de agora, você poderia ficar responsável por todos os agendamentos das nossas consultas médicas. Ou, que tal, se você cuidasse de todas as compras de supermercado a cada 15 dias? Ou assumisse a responsabilidade pela limpeza da cozinha depois do jantar?
todos os dias. A chave é a proatividade dele. Ele precisa começar a ver a sujeira, a despensa vazia, as datas se aproximando, e agir sem ser solicitado. Pequenas ações dele, tomadas por iniciativa própria, como arrumar a cama de manhã ou esvaziar a máquina de lavar louça. São sinais poderosos de que ele está começando a compartilhar a carga. Essa colaboração não é apenas sobre dividir tarefas. É sobre reconhecer o valor do trabalho um do outro e construir um senso de equipe verdadeiro, onde o lar e a vida a dois são uma responsabilidade compartilhada, aliviando o fardo da mulher e cultivando um relacionamento de respeito mútuo. Agora, o quarto motivo que pode fazer o ressentimento florescer silenciosamente no coração de uma mulher madura é a sensação de não ser ouvida ou de ter seus sentimentos invalidados. Imagine uma mulher que, após anos de convívio, finalmente reúne coragem para expressar uma preocupação, um desejo, uma mágoa ou simplesmente uma emoção profunda. E a resposta que ela recebe do marido é um silêncio, um desvio de assunto, você está exagerando, isso não é nada, ou pior, uma defensiva imediata, quando uma mulher se abre e seu parceiro reage dessa forma. É como se sua voz fosse silenciada e seus sentimentos fossem jogados no lixo. Ela se sente invisível, insignificante, e o seu mundo emocional é desconsiderado. Com o tempo, se essa dinâmica se repete, ela aprende a não falar mais. Para que expressar algo se será minimizado ou ignorado, essa mulher começa a se fechar em si mesma, guardando suas emoções, seus medos, suas frustrações, o diálogo autêntico, que é o oxigênio de qualquer relacionamento. Começa a morrer. Ela pode até tentar conversar, mas se ele está sempre com o celular na mão, ou com a TV ligada, ou se ele simplesmente a interrompe para dar uma solução sem antes ouvir de verdade, ela desiste. A dor não está na ausência de uma solução, mas na ausência de validação. Ela não precisa de alguém para resolver seus problemas, mas de alguém para ouvi-la, compreendê-la e reconhecer a legitimidade do que ela sente. A sensação de que ele não se importa ou ele nunca me ouve de verdade é um veneno lento que corrói a base da confiança e do carinho, transformando a frustração em um ressentimento profundo. É como se a própria essência dela estivesse sendo negada pelo homem que deveria ser o seu maior confidente. Então, o que fazer para superar isso? A chave aqui é a escuta ativa e a validação para a mulher. É importante escolher o momento certo para conversar, quando ambos estão calmos e sem distrações, e expressar as suas emoções usando a linguagem eu me sinto triste quando. Eu preciso que você me ouça sobre. Em vez de você nunca me ouve, para o marido. A prática da escuta ativa é um divisor de águas. Isso significa parar o que está fazendo, fazer contato visual, e ouvir não para responder, mas para entender, evite interromper, dar conselhos não solicitados ou minimizar os sentimentos dela. Em vez disso, tente frases como: eu entendo que você se sinta assim. Isso parece realmente difícil. Ou, você pode me contar mais sobre o que está te incomodando. A validação dos sentimentos dela não significa que ele concorda com o que ela pensa, mas que ele reconhece o direito dela de sentir o que sente. Criar um espaço seguro onde ambos possam ser vulneráveis e se sentir verdadeiramente ouvidos e compreendidos é fundamental para desarmar o ressentimento e reconstruir a ponte da comunicação. É sobre reconectar corações, não apenas trocar palavras. Finalmente, chegamos ao quinto e último motivo, mas não menos importante, que contribui para o ressentimento no casamento após os 60, a perda de intimidade emocional e conexão genuína.
Pense em como o relacionamento começou paixão. Longas conversas, risadas, sonhos compartilhados, carinho e toques afetuosos, com o passar dos anos. E com as demandas da vida, carreira, filhos, contas, problemas, é fácil deixar que a rotina e as obrigações tomem o lugar daquela conexão profunda. A intimidade emocional não é apenas sobre sexo. É sobre a proximidade dos corações, a vulnerabilidade, a capacidade de se sentir totalmente à vontade e compreendido pelo outro, sem máscaras, quando o casal atinge a maturidade. Muitas vezes a conversa se resume à logística. Você pagou a conta de luz. Precisamos comprar pão. Que horas o neto chega? As conversas sobre sonhos, medos, esperanças, alegrias e tristezas profundas diminuem ou desaparecem por completo. O toque físico, um abraço demorado, um cafuné, um simples beijo no rosto ao se encontrar, pode se tornar raro ou se resumir a um cumprimento protocolar. O casal pode passar horas na mesma casa, até na mesma sala, mas vivendo mundos paralelos, consumidos por seus próprios pensamentos e atividades, sem interagir verdadeiramente. A risada compartilhada, aquela que vem da alma e faz os olhos brilharem, torna-se uma memória distante. Essa ausência de carinho, de brincadeiras, de olhares cúmplices, de conversas significativas, faz com que a mulher se sinta emocionalmente solitária dentro do próprio relacionamento. Ela anseia por uma conexão que parece ter se perdido. E essa carência emocional pode gerar um ressentimento silencioso, mas profundo, de estar com alguém, mas se sentir completamente sozinha. A casa pode estar cheia, mas o coração dela está vazio de uma conexão que já existiu e que agora parece inalcançável. Então, o que podemos fazer para reacender essa chama e resgatar a intimidade emocional? O primeiro passo é o compromisso de priorizar o tempo de qualidade a dois. Não estou falando de grandes viagens caras, mas de pequenos momentos diários dedicados exclusivamente um ao outro. Pode ser tomar um café juntos pela manhã sem celular, fazer uma caminhada de mãos dadas, ou ter um encontro noturno de 15 minutos para conversar sobre o dia. Os sentimentos, não apenas a logística. Reintroduza o toque físico não sexual a braços longos, beijos no rosto, pegar na mão enquanto assistem TV. Esses pequenos gestos de carinho reativam os laços afetivos e liberam hormônios que promovem a conexão. Além disso, compartilhem memórias, olhem fotos antigas, relembrem histórias divertidas do início do namoro ou de momentos marcantes da vida de vocês. Essa retrospectiva ajuda a reacender a chama da paixão e a lembrar o que os uniu. Busquem atividades que os façam rir juntos. O humor é um lubrificante poderoso para o relacionamento. Assistam a uma comédia, contem piadas um ao outro, ou simplesmente se permitam momentos de leveza. E o mais importante, voltem a compartilhar seus sonhos e medos. Crie um espaço seguro para a vulnerabilidade, onde cada um possa expressar suas esperanças para o futuro e suas preocupações, sabendo que o outro vai ouvir com carinho e sem julgamento. A intimidade emocional é construída tijolo por tijolo, com cada conversa honesta, cada toque afetuoso, cada momento de presença plena. É um investimento diário que, ao longo do tempo, pode transformar um relacionamento em que o ressentimento estava crescendo em um ninho de amor, segurança e verdadeira parceria, mostrando que nunca é tarde para se apaixonar de novo pela mesma pessoa. Bom, nós percorremos um caminho juntos hoje. Não é vimos que o ressentimento pode nascer de diversas fontes, como a falta de reconhecimento pelo trabalho invisível da mulher, a dor de ver os interesses individuais se afastarem sem uma ponte de conexão, o cansaço do desequilíbrio nas responsabilidades do lar e da carga emocional.
A frustração de não ser ouvida e ter seus sentimentos minimizados. E, claro, a ausência dolorosa da intimidade emocional e da conexão genuína. Tudo isso se acumula, e sem que percebamos, transforma o que antes era um amor vibrante em um mar de desilusão. Mas a mensagem mais importante que quero que você leve hoje é que nada disso é irreversível. O fato de você estar aqui, assistindo a este vídeo, já é um passo gigantesco. Significa que você se importa, que você busca entender e que, lá no fundo, você ainda acredita na possibilidade de um relacionamento mais feliz e pleno. E eu estou aqui para te dizer que é possível. Pequenas mudanças, feitas com intenção e muito carinho, podem fazer uma diferença gigantesca. Não é sobre transformar o seu marido em outra pessoa da noite para o dia, nem sobre você se anular. É sobre redescobrir a linguagem do amor, da apreciação, da escuta, da parceria e da conexão que talvez tenha ficado adormecida sob as camadas da rotina e das expectativas não ditas. Lembre-se, o amor é como uma planta delicada. Precisa ser regada e cuidada todos os dias. E a maturidade, com toda a sua sabedoria e a liberdade que ela pode trazer. É a época perfeita para investir de verdade no seu relacionamento. É a hora de colher os frutos de uma vida inteira e desfrutar de uma parceria rica, cheia de risadas, apoio e companheirismo. Não desista da pessoa que você escolheu para compartilhar a sua vida. O primeiro passo pode ser conversar com ele sobre algo que você aprendeu hoje, ou simplesmente começar a aplicar uma das sugestões que discutimos. Como expressar mais gratidão ou pedir a ele para assumir uma responsabilidade. Comece pequeno. Seja paciente e celebre cada pequena vitória. Quero muito ouvir a sua história. Algum desses pontos ressoou com você de forma especial? Você já vivenciou algo parecido ou conseguiu superar esses desafios? Compartilhe nos comentários abaixo. Suas experiências e sua sabedoria podem ser uma luz no caminho de outras pessoas que estão passando pelo mesmo. A sua voz importa, e juntos somos mais fortes. Se este vídeo te tocou de alguma forma, se ele te deu uma nova perspectiva ou uma esperança renovada, por favor, deixe o seu like. Isso nos ajuda muito a alcançar mais corações e a espalhar essa mensagem de esperança e reconstrução. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais conversas honestas, dicas práticas e conteúdo que te ajuda a viver com mais plenitude e alegria em todas as fases da vida. Agradeço imensamente a sua companhia hoje. Lembre-se, o amor é uma escolha diária. E construir um relacionamento feliz na maturidade é um presente que você merece viver intensamente. Você merece amar e ser amada. E nutrir um relacionamento que enriquece a sua alma. Um grande abraço e até a próxima. Viva a sua melhor vida em todas as idades.